Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Estamos aí com a partida da 10ª rodada, gente, do match de 12, né, de um total de 12 do Campeonato Mundial aí, entre o Fabiano Caruana e o Magnus Carlsen. O Magnus Carlsen é o atual campeão mundial e esse duelo, então, vai definir se o Magnus Carlsen continua com o título ou se o Fabiano Caruana é quem vai tomar o posto aí. Lembrando que hoje é a 10ª rodada, amanhã, então, dia 23 de novembro, é o dia de descanso, e aí nos dias 24 e 25 a gente vai ter as rodadas finais, aí as rodadas 11 e 12. Caso o match termine empatado, lembrando que das 9 rodadas já jogadas, as 9 terminaram no empate, é um duelo realmente fortíssimo, aí, muito disputado. E caso depois da 12ª o match esteja empatado, a gente vai ter um Armageddon, aí são partidas rápidas, e aí a chance de errar é muito maior, né, com menos tempo, e certamente haverá apenas um vitorioso desse duelo aí. A gente vai descobrir no futuro, em breve, aí quem será, né? Vamos dar uma olhada nas fotos aqui da Nick Riga. Lembrando que eu estou colocando aí na descrição do vídeo os links do Facebook e do Instagram da Nick Riga. São fotos excelentes. São fotos que vão entrar para a história, né, do xadrez, com certeza vão ilustrar aí os principais blogs, os principais livros de xadrez. Momento histórico, realmente, esse duelo aí do Mundial entre o Fabiano Caruana e o Magnus Carlsen. Olha aí, na 10ª rodada, então, o Fabiano Caruana de brancas, né? E aí a gente tem um senhor aí, com certeza alguma celebridade aí internacional. Eu realmente não sei quem é, se alguém souber, poste aí nos comentários. Mas uma figura muito, muito curiosa aí, fazendo o primeiro lance aí da partida. O Magnus Carlsen, não dá para entender a expressão dele aí, né? Saiu com a mão aí na frente do rosto. Aí, mais bacana, a gente vê que ao fundo aí o pessoal muito bem humorado, o Caruana esboçando um sorriso aí no rosto também. É o primeiro lance aí da partida, então. E vamos dar uma olhada nessa partida, então, gente. O Fabiano Caruana está de brancas e ele abre, então, a partida aqui com E4. Temos C5 aqui pelo Magnus Carlsen, cavalo F3, cavalo C6 e aqui D4 pelo Fabiano Caruana. O Magnus Carlsen tomou, C toma D4, cavalo toma D4, cavalo F6, cavalo C3 e E5, gente. Então a gente tem a mesma posição da última vez em que o Fabiano Caruana jogou de brancas. Então na 8ª rodada, exatamente a mesma abertura. E vamos ver até onde que fica igual, né? Cavalo aqui de bem em D5, mesmo lance, D6. Cavalo aqui em D5, né? Lembrando que o cavalo não pode capturar aqui em E4, senão a gente teria cavalo C7 dando cheque, dando um duplo aí no rei e na torre, tá? Então depois de cavalo toma em D5, E toma em D5, esse cavalo está atacado, ele retorna lá para B8, A4, bispo E7, bispo E2, ambos rocam, roque, e aqui cavalo D7, por enquanto é o lance 11, por enquanto tudo igual, tá bom? É a 8ª rodada. Na 8ª rodada, o Fabiano Caruana continuou aqui com o lance bispo D2, não foi o lance jogado dessa vez, tá? Depois de bispo D2, o Magnus Carlsen começou um ataque na ala do rei com F5, só relembrando, né? E depois de A5, A6 expulsando o cavalo, cavalo A3, E4, cavalo C4, foi assim que a partida seguiu na 8ª rodada, tá bom? Mas aqui agora então, ao invés de jogar bispo D2, o Fabiano Caruana vai para o lance B4, já fazendo uma novidade então, um lance nunca antes jogado no lance 12, tá bom? Então a gente tem uma novidade teórica aí. E a partida seguiu então com A6 expulsando o cavalo volta para A3, A5 tentando dar uma desestabilizada aí nessa estrutura de peões da ala da dama do Caruana. E o Caruana segue com B toma em A5, torre toma em A5. O cavalo não é bom ficar no canto, né, gente? No canto ele não está fazendo muita coisa. Então o cavalo C4 voltando para o jogo aí com um tempo sobre a torre. Nada melhor do que posicionar uma peça com um tempo, né? E a torre volta, então torre em A8. E aí, bispo E3 desenvolvendo uma peça, atacando aqui a casa B6, né? Por enquanto 2 ataques, 2 defesas, mas evitando, né? Com que as pretas possam desenvolver aí o cavalo em B6 e desenvolvendo uma peça também, né? Então um lance bastante importante. E aqui o Magnus Carlsen vai para uma ideia similar da rodada 8, com F5. Então, mais uma vez o tema do Fabiano Caruana atacando aí na ala da dama e o Magnus Carlsen atacando na ala do rei. Legal. E vamos ver. A5, então, mais uma peça dando um reforço aqui para a casa B6. F4. E aí esse bispo... e agora o Fabiano Caruana tem várias opções. E realmente uma posição... A primeira posição crítica aí da partida. Muitos lances são possíveis, né? Você tem, por exemplo, o lance cavalo aqui em B6...
seria um lance possível, um lance bastante arriscado, que iria para linhas desconhecidas e perigosas aí para os dois lados, né? Você tem, por exemplo, o lance bispo também em B6. Então, o Fabiano Caruana tem que decidir bispo D2, né? Mas se ele está jogando com A5, cavalo B6, dificilmente ele jogaria bispo D2, né? E o Caruana segue, então, com a linha bispo aqui em B6, né? Você pode estar se perguntando, pô, mano, e como é que seria essa linha aqui do cavalo aqui em B6? Até o meu amigo Vitor Viola, a gente estava vendo ao vivo essa partida e a gente deu uma analisada aqui nessa posição, com o cavalo B6 atacando a torre aqui, e aqui as pretas poderiam capturar com o cavalo toma aqui em B6, bispo toma em B6 atacando a dama, né? Dama E8, poderia ir para uma linha muito interessante aqui com C4 atacando na ala da dama, e as pretas com E4 atacando na ala do rei, depois de F3, E3 avançando o peão, e C5, e depois de C toma D5, as brancas teriam um peão passado aí, D6, um ataque perigoso já, e depois de bispo H4, bispo toma C5, então recuperando aí o peão, e depois de dama H5, a gente poderia ter uma continuação muito bonita aqui, com bispo toma em E3, e depois de F toma em E3. A ideia desse sacrifício é que agora esse bispo vai ser atacado e não tem como fugir. E depois de D7, as pretas teriam bispo em F2, cheque, rei H1, e esse lance intermediário, bispo G3, ameaçando o checkmate aqui. O peão não pode capturar, ele está cravado, né? E aí teria que jogar H3, único lance para defender. E depois de bispo toma D7, dama toma D7, a gente teria uma posição muito arriscada aí, com chances para os dois lados. Mas realmente é muito difícil para um ser humano calcular tudo isso, né? Todas essas linhas que viriam depois de cavalo aqui, B6, né? Uma outra linha interessante aqui nessa posição seguiria com F toma em E3, e depois de cavalo toma em A8, E toma em F2, torre toma em F2, torre toma em F2, rei toma em F2, bispo G5, por exemplo, em uma posição também completamente incerta, com chances para os dois lados, né? Apesar do material a menos, das pretas, né? Tem uma posição aí, as brancas têm um rei exposto, as pretas podem conseguir alguns ataques aí, né? Então, mas ambos os jogadores nessa posição, então o Caruana preferiu ir para o lance mais sólido, não ter que ir para tantas complicações, onde ele estaria se arriscando realmente demais aí em mares nunca antes navegados, né? E ele foi para o sólido, bispo B6, então não tem muitas táticas, muitas surpresas. E aí a partida seguiu com dama em E8, seria completamente possível capturar aqui, tá bom? Em cavalo toma B6 agora, e depois de cavalo toma B6, por exemplo, aqui torre B8, tá bom? E a partida continuaria normalmente. Mas o Magnus Carlsen preferiu manter o cavalo no jogo e aproveitar para jogar o lance dama E8, que é um lance que já tenta trazer aí a dama para a ala do rei, e faz todo sentido, né? Uma vez que o Magnus Carlsen começou realmente um ataque na ala do rei, né? Então dama E8 foi jogado, e aí parece que esse bispo fica meio sem fazer muita coisa aqui, né? Ele não pode voltar, e ele está ocupando a casa do cavalo. Então um lance interessante aí do Magnus Carlsen, dama E8, né? A torre A3 foi jogada, e esse lance aqui é digno de mestre, realmente. Quando eu vi esse lance do Fabiano Caruana, a princípio eu não entendi, mas na verdade ele já está prevendo realmente muitos ataques aqui das pretas, provavelmente com a casa F3 vai precisar ser defendida. Então torre A3 me pareceu até na hora um lance de ataque, mas não fazia muito sentido, porque não dá para vir para G3. H3 também, assim que esse cavalo sair, vai ser atacado. Mas é mais um lance defensivo do que um lance de ataque. E um lance completamente necessário aí, uma vez que as pretas, Magnus Carlsen realmente está anunciando um ataque muito perigoso aí na ala do rei. Então, lance sensacional, fundamental do Fabiano Caruana, torre A3, lance de gênio. Dama G6 foi jogado, bispo C7, então, esse bispo não está fazendo nada, agora por que não fazer uma pressão aqui no peão, também segurando as casas aqui para as torres não poderem jogar, um lance muito bom aqui do Caruana. E a partida seguiu com E4, então, Magnus Carlsen vindo com tudo, ameaçando realmente um ataque aí na ala do rei, né, fortalecendo o ataque na ala do rei. E aí o Fabiano Caruana mais uma vez faz um lance crítico, um lance fundamental, e ele mostra que ele realmente consegue se defender nas horas que são necessárias. Rei H1, tirando então o rei da mesma coluna aí da dama, né? Não tem mais agora, se jogar F3 você pode capturar, né? E depois jogar com torre G1 também. Então rei H1, lance exato, na hora exata, né? Fabiano Caruana mais uma vez genialmente se defendendo aí contra o Magnus Carlsen. B5 foi jogado aqui então, expulsando o cavalo.
Cavalo aqui em B6. Você pode se perguntar, não daria para capturar aqui en passant? Poderia, tá? Capturar aqui en passant. Depois de, por exemplo, torre toma em A3, o cavalo está defendendo, né? Cavalo toma aqui em A3. F3, por exemplo, G toma em F3. Cavalo em E5, e aí seria uma posição realmente muito incerta. As pretas teriam, o Caruana, apesar de ter sacrificado alguns peões aqui, né? Provavelmente ele gostaria muito de jogar uma posição como essa, onde ele está atacando e tem toda a iniciativa, né? Então o Caruana, claro, muito espertamente, depois aqui de B5, não deu chances aí para o Magnus Carlsen, que viriam com esse lance a toma en passant, e ele simplesmente jogou sólido, cavalo B6, e depois de cavalo toma B6, bispo toma em B6, mantendo então a torre, né? Se capturasse o peão perderia, né, a torre, então tomando de bispo a coisa certa. Dama G5, G3, mais uma vez um lance defensivo aqui, sensacional pelo Fabiano Caruana. Muita gente online nessa hora, eu vou voltar, tava gritando pelo lance bispo toma B5, pô, o bispo Caruana vai ganhar aqui essa partida e tal, mas tem que tomar muito cuidado, gente, o Caruana sabe o que faz e ele fez o lance correto, né? Se por acaso ele captura aqui em B5, as pretas ficariam com toda a iniciativa mais uma vez, aqui seria uma posição linda para o Magnus Carlsen com torre F6, e depois de, por exemplo, aqui torre E1 para o bispo poder voltar, né, para defender o peão em G2, torre G6 atacando, o bispo volta aqui para F1, bispo F5 e as pretas, apesar aí do peão a menos, tem uma posição maravilhosa. Por exemplo, uma possível continuação, A6, torre H6, torre B3, por exemplo, bispo F6, A7, uma possível continuação, gente, só para ilustrar, tá bom? Bispo F3, e aí bispo D4, por exemplo, ameaçando aqui já a subida da torre, né? E aí o Magnus Carlsen teria o lance bispo H3, né? Atacando realmente com tudo, ameaçando uma sequência com checkmate aqui. As brancas não poderiam capturar em H3, porque simplesmente torre em G6, ameaçando checkmate aqui em G1. E não tem como evitar, né? Por mais que você tente prolongar aqui com torre B8 cheque, simplesmente aqui bispo cobrindo em D8, torre toma em D8, por exemplo, torre toma em D8, e aí as brancas não tem como evitar realmente a entrada da dama em G1 com checkmate, né? Se eu tirar o bispo daqui, então minha torre vai defender em G1, só que aí a dama entra em G2 e é checkmate, né? Então esse bispo está guardando a casa G2, se ele sair, dama G2 é checkmate. Então realmente uma posição sem solução, seria uma posição sem solução para as brancas, tomaria checkmate forçado no próximo lance, tá bom? Então aí, depois de bispo H3, as brancas não poderiam capturar, elas teriam que achar o lance aqui, torre B8, cheque, uma posição realmente muito complicada, né? E depois de rei F7, poderia ter o perpétuo, aí o cheque perpétuo, e terminaria no empate, tá? Esse seria o melhor que o Fabiano Caruana iria conseguir da posição se ele tivesse tomado lá o bispo toma em B5 aqui nessa posição, tá bom? Então o Caruana, claro, não quis entrar nesses mares perigosos e tortuosos e foi para o sólido G3, mais uma vez jogando de forma muito precisa aqui o Fabiano Caruana. Então tá, gente, só ilustrando aqui que muita gente achou que o Caruana não foi para o lance certo, na verdade ele fez a coisa certíssima aqui com G3, tá bom? B4 atacando a torre, torre B3, bispo em H3, o Magnus Carlsen vindo com tudo aí realmente, e o Caruana defendendo aí de forma muito sólida, a torre G1, F3 atacando o bispo, bispo F1, e depois de bispo toma em F1, dama toma em F1, dama toma em D5, aí você fala, pô, o Magnus Carlsen ganhou um peão, tudo sob controle, o Caruana agora toma também, torre toma em B4, dama em E6, torre em B5, e a gente tem uma posição muito interessante, onde as brancas têm um peão passado, mas as pretas também têm a oportunidade de descer com seus peões e também criar muitas ameaças, né? Esse rei, de certa forma, não consegue sair tão cedo, essas peças estão se atrapalhando um pouco. Então, claro que o Magnus Carlsen estava com toda a iniciativa, com todo o ataque, mas o Caruana está se mostrando aí toda a habilidade defensiva dele também. Bispo D8, dama em E1, e esse lance é muito importante, essa dama quer vir para E3 para bloquear aqui esse peão. Bispo toma B6, toma B6, e aqui as brancas têm um peão passado perigoso aqui em B6. Torre de A em B8, as pretas têm que lidar com esse peão passado. Dama em E3 então, e esse dama em E3 é um lance sensacional, porque ele para esse peão, ele adiciona uma defesa em B6, ele dá mobilidade para outras casas, um lance extremamente flexível, conecta as torres, né? No caso não conecta as torres, mas dá liberdade para essa torre poder andar aqui na primeira coluna. Um lance, mais uma vez, muito preciso aqui do Caruana.
Dama C4, Magnus Carlsen, claro, também está fazendo todos os lances muito precisos, né? Jogando com toda a iniciativa, jogando com toda a sua agressividade aí. Dama C4 atacando o peão de C2, atacando aqui a torre em B5. Torre B2, então, saindo do ataque da dama e defendendo em C2. Torre B7, ao mesmo tempo bloqueando aqui esse peão e também dando passagem aqui para essa torre vir para onde ela quiser jogar, né? Torre D1 foi jogado. Dama em E2, esse lance é realmente assustador aqui do Magnus Carlsen. Cada lance que ele faz, o tabuleiro treme e o Fabiano Caruana precisa achar o lance exato, senão a derrota é certa. E aqui o Fabiano Caruana encontra o lance torre E1, é um lance realmente exato da posição. Se dama toma aqui, as pretas ficam bem, não necessariamente vencedoras, mas ficam muito bem com peão toma em E2, e aí depois de torre E1, torre toma em F2, e a gente vê uma posição aí muito difícil seria uma posição muito difícil para as brancas, né? As pretas imediatamente estão ameaçando torre F1 cheque, seria rei G1 praticamente forçado. Aí depois de torre de B em F7, por exemplo B7, uma posição muito complicada aqui com torre F1 cheque, rei G2, torre toma B7, e aqui torre toma em E2 seria o melhor lance, e depois de torre toma em B2, rei toma em F1, todos eles precisariam achar esses melhores lances, né? E depois de rei F7, torre toma em E4, torre toma em C2, as pretas teriam um peão a mais, e não se sabe ao certo se seria possível vencer uma posição como essa, mas seria realmente uma posição onde o Carlsen teria toda a iniciativa, né? Então o Caruana não permite e joga o lance correto aqui, preciso, torre E1, e depois de dama toma em E3, torre toma em E3, D5, olha que bonito, o Magnus Carlsen vindo aí com essa estrutura de peões realmente muito sólida aqui, as Três Marias aqui, né, no centro do tabuleiro, realmente muito sólida essa estrutura de peões. E aqui o Caruana faz a coisa certa, esse rei tem que jogar, e esses peões aqui também, então, H2, dando a casa aqui H2 para o rei, né, poder jogar depois um G4, rei G2, H2, rei G3, e aí o rei vai poder jogar, né. Então H4 é um lance necessário, torre C8, torre em A3, e essa torre A3 já está ameaçando torre A7, então, rei F7 foi jogado. Daria para jogar o torre A7 agora, mas simplesmente torre de 100 B8 defenderia aqui a torre de B7 e não se consegue avançar muito com isso. Então o Caruana faz a coisa certa. O rei aqui em H1 não vai ficar assistindo o rei das pretas vir para o jogo, né, para o meio do tabuleiro. Esse rei também vai para a luta. Rei H2, rei E6, G4 então dando a casa aqui, G3 para o rei. A torre C6 fazendo uma pressão realmente aqui em B6. E aqui as brancas poderiam tentar um lance como torre A7, né? Poderiam tentar um lance desse, mas mais uma vez é muito arriscado, né? Depois de torre toma em B6, torre toma em B6, torre toma em B6, torre toma em G7, as pretas teriam D4 e é um final realmente muito complicado de jogar, muito imprevisível, né? Então depois de torre em C6 atacando o peão, o Caruana mais uma vez joga sólido, torre A6 simplesmente defendendo, rei E5, rei G3, H6, H5, e esse lance é muito importante, né, parando esse peão aqui, sempre deixando a possibilidade de jogar um torre A7 e papar esse peão aqui. Então é bom ter essa carta na manga, né? Então H5, um lance muito importante parando esse peão aqui, para sempre ter a carta na manga de torre A7, né? Rei D4, o rei entrando na posição, e aqui o Caruana faz a coisa certa mais uma vez, torre em B5, né? Então cada vez que o Magnus Carlsen faz um lance genial, o Caruana também faz um lance genial, e esse lance aqui ele faz uma pressão no peão de D5, se necessário o Caruana vai dobrar as torres e vir para cima desse peão, né? O Magnus Carlsen prevê que vem tempestade por aí em cima desse peão e já defende com torre D6, e depois de torre A4, então expulsando o rei daí, o rei tem que voltar aí para E5, né? Não daria para o rei jogar aqui, ó, rei C3, e aqui as brancas teriam um final completamente vencedor aqui com torre C5, por exemplo, rei B2, aqui vários lances são possíveis, né? Mas torre B4 talvez se fosse o mais preciso, torre C1, e aqui depois de, por exemplo, C4, D toma em C4, torre de C toma em C4 aqui, uma posição provavelmente vitoriosa para as brancas. O Magnus Carlsen não quis entrar, né, colocar o seu rei tão longe aí da batalha e dar tanta chance para o Caruana. Então depois de torre em A4, o Magnus Carlsen faz a coisa certa, tira o rei da fogueira, né? Joga o rei em E5, a torre de A em B4, então agora protegendo aqui o peão, o rei não tem mais como penetrar na posição, então foi muito bem defendido aqui pelo Caruana. Rei em E6 e aqui C4, né? Dando uma quebrada na estrutura de peões,
D toma C4, torre toma C4, torre de D toma em B6, torre toma em E4, cheque. Então, perdeu um peão, ganhou um peão, né? Aqui é sempre um material muito equilibrado. Rei F7, torre F5, cheque. Torre F6, torre toma em F6, cheque. Rei toma em F6, rei toma em F3. Então aqui o Caruana consegue um peão a mais, mas a gente sabe, né, que em 90% dos casos, finais de rei, torre, com peões, mesmo que um dos lados tenha um peão a mais, em 90% dos casos é empate. Principalmente quando o rei está muito próximo aqui das casas onde esses peões poderiam ser promovidos, né? Então, e está muito próximo de seus peões, então realmente é muito difícil aqui. Depois de rei F7 e rei G3, ambos concordaram aí no empate da partida, tá bom? Então é isso, gente, mais um empate. No entanto, essa partida, na minha opinião, foi um pouco mais de oscilar, assim, foi um pouco mais emocionalmente mais forte, assim, parece que ambos buscaram realmente aí. O Magnus Carlsen realmente veio com um ataque, o Caruana conseguiu se defender e depois conseguiu melhorar sua posição. Então me parece aí que talvez ditando o tom aí das duas últimas rodadas, não sei, né? Não sei, não sabemos, vamos ver. Mas enfim, mais uma vez uma partida brilhante, que não admite erros, né? A gente vê que nesse nível realmente não se pode errar. Qualquer deslize aí seria o fim realmente da partida nesse nível, né? Tá bom, gente? Legal? Quero fazer aqui alguns agradecimentos. Quero agradecer aqui o Lucas L. brasileiro pela sua contribuição aí ao canal. Muito obrigado, Lucas. Quero mandar salve aqui para o Odipar e a sua amiga Paula. Quero mandar um salve aqui para o Leandro Nobre, para o Clailson de Fortaleza, Ceará, para o Marcelo Músico, para o Lui Maverick de Campos de Jordão, salve aí pessoal de Campos de Jordão, para o Cauã, para o Valdeir Ferreira, um salve aqui para o Jefferson de Itacoatiara, no Amazonas, para o Gustavo Viana, um salve para o Livrainos, para o Israel e Thaisa Lima de Limoeiro, para o Walter Souza de Santarém, no Pará, um salve aqui para o Clube de Xadrez Igrejiense, para o Alan Barreto e para sua filha, para o Valentim e para a galera de xadrez do campus do IF Sul de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Quero mandar um salve para o Flávio e para a Tassiana Estética de Caruaru, Pernambuco, para o Wesley Ribeiro de São Mateus, no Espírito Santo. Um salve nordestino aí para o Jefferson de Jesus, de Feira de Santana, Bahia. Para o Renan Souza, salve Renan Souza, para o Jonathan Rodrigues e para o Derian Oliver. E quero agradecer aí a todos vocês pela audiência mais uma vez e mandar um abraço para todos vocês. Lembrando que amanhã é um dia de descanso, então, dos dois jogadores, mas a gente vai ter vídeo, tá bom? Legal, gente, um abraço aí para todos vocês. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Valeu!